E olha, vamos seguir agora falando sobre o tabuleiro eleitoral, todo esse xadrez da política, porque o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio, Geraldo Alckmin, informou nesta quinta-feira que vai deixar o comando do ministério no dia 4 de abril. Apesar da lei não exigir que o vice-presidente deixe o cargo, caso vá disputar a reeleição, Alckmin precisa deixar a pasta para poder participar das eleições. Zé Maria Trindade, eu quero começar essa discussão com você. Inclusive, vamos ouvir antes aí, né, esse anúncio feito pelo próprio Geraldo Alckmin, depois a gente conversa com os nossos comentaristas. A data da lei é 4 de abril. Não, vice-presidência não tem desincompatibilização, só o ministério, tá bom? Não, mas tá longe, ainda tem, já tá o bota fora já? E aí, Zé, já está no clima de bota fora, já de despedida, o vice-presidente deixando a pasta do desenvolvimento, da indústria e também do comércio, uma pasta que foi muito importante também nas negociações, não só na figura dele de vice, mas também de ministro na tentativa do tarifaço, mas se esperava que ele deixasse, inclusive, isso porque o próprio Geraldo Alckmin, caso ele fique na chapa presidencial, deve rodar o Brasil para fazer esse palanque um pouco mais forte que Lula tanto deseja, Zé. Pois é, a lei eleitoral tem uns prazos, né? Eu costumo dizer que está nesse momento aí a síndrome do café frio. É quando o diretor, o chefe, né, o ministro e tal, começa a não ter muita voz. Todo mundo, já está saindo mesmo, ele pede um cafezinho, demora a chegar, tem um café frio, a água já esquentou, é o símbolo de, já está na hora de sair. Nós estamos agora em um mês da janela, né, partidária, quando os deputados podem trocar de partido, né? Os deputados estaduais também. E a gente espera aqui que mais de 100 deputados troquem de partido. Vai ter uma movimentação partidária muito forte, né? Então, é um mês da janela partidária. O vice-presidente, os ministros também vão sair até o dia 4, no mês que vem. Mas o vice-presidente não precisa se desincompatibilizar, mas ele não pode assumir. Se o presidente Lula viajar e Geraldo Alckmin assumir a presidência da República, ele fica inelegível, né? Ele só pode ser eleito à reeleição. E aí é muito complicado nessa fase, porque aí se o presidente viaja, tem que assumir o ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque o presidente do Senado, não sei se ele será candidato ao governo, que o mandato dele vai para depois, né? O presidente da Câmara não pode. Se ele assumir, ele fica inelegível. Então, tem que assumir o presidente do Senado. Se ele for candidato ao governo, né, do Amapá, aí tem que ser um ministro do Supremo para se ter uma ideia dos prazos eleitorais. E o Geraldo Alckmin deve ser mesmo o mantido como vice do Lula. Essa é a expectativa. Todos que eu converso falam a mesma coisa, inclusive o PT. O Piperno, inclusive, claro, essa expectativa que o Zé trouxe é o que, pelo menos, é o que pode se confirmar daqui a uns meses, mas a intenção do próprio presidente Lula ao colocar na disputa do governo do estado aqui em São Paulo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ao lado dele, Alckmin, é mais no sentido do Alckmin tentar trazer votos para o Haddad no interior de estado, onde ele é muito conhecido, onde ele governou esse estado, né, por 4 vezes, onde ele tem pelo menos uma aceitação muito grande. Ou seja, Alckmin vai ter que rodar não só o interior de São Paulo, mas também muitos estados na tentativa de trazer, ou pelo menos repetir a estratégia que deu certo e foi o grande fiel da balança em 2022? Mas o governo precisa tomar cuidado com uma coisa, Cássio. O governo está visualizando muito a terra prometida, mas para chegar lá tem que fazer a travessia. Então, o que eu quero dizer com isso? O Ministério, se realmente essas figuras todas saírem, tendo que se desincompatibilizar, esse Ministério vai ficar muito enfraquecido. Então perde o Alckmin. Tá? Isso, exatamente, pode falar. Perde o Alckmin, o Haddad, a Gleisi, figuras importantes. E aí vem o secretário executivo, assume e tal, um ou outro nomeado de menor expressão. Só que vai faltar muito tempo ainda, né, para terminar o governo. A gente está falando de um período de abril até outubro, um semestre todo. Então, será que
essas figuras que, enfim, trabalham, conhecem a máquina, é verdade, mas será que elas terão, por exemplo, estofo para encarar uma crise, como foi, por exemplo, a crise com os Estados Unidos no ano passado? Então tem que tomar muito cuidado com isso. De qualquer forma, como o Zé muito bem destacou, é o período da infidelidade formal, né? A infidelidade permitida pela lei. A política brasileira tem alguns momentos maravilhosos, né? Então, esse período aí de perdas e ganhos para muitas siglas. De qualquer forma, eu também não acho que mude a correlação de força entre governo e oposição. Agora, vai trazer sim alterações, tanto de um lado quanto do outro, mas dentro dos seus próprios blocos. Ô Alangani, você acredita que Geraldo Alckmin tem essa força de atrair votos, ou pelo menos de tirar votos de Tarcísio no interior do estado? Não, eu vejo que não. Até porque aqui no estado de São Paulo pegou muito mal a ida do Geraldo Alckmin para o governo, né? Até porque ele foi o opositor quando não havia ainda uma direita definida no Brasil, que acabou sendo encarnada pela figura de Jair Bolsonaro. As pessoas de direita acabavam votando no PSDB como falta de opção. Na verdade, o PSDB é um partido de centro-esquerda e que era identificado como direita, mas não que era de fato de direita, mas é porque não tinha alternativa. Mas o fato é que a população do estado de São Paulo votou em Geraldo Alckmin, não à toa, né? Ele foi governador aqui por muito tempo, se elegeu, se reelegeu, enfim, mas esta ida para o governo do PT, no qual Geraldo Alckmin, no passado, criticava duramente, e isso pegou muito mal aqui para a população. E o Tarcísio está fazendo um bom governo, está sendo bem avaliado, então eu vejo que pode ser que ele dê trabalho, mas não tire votos. Acredito que o Tarcísio será reeleito. Acho que Geraldo Alckmin cumpriria um papel do ponto de vista eleitoral melhor como um vice-presidente do que saindo candidato a governador.